Como eu saí de 400 pontos em matemática para fazer 800 mais no Enem? Eu era horrível em matemática, horrível em um tanto que eu errava até conta de divisão de dois algarismos. Mas aí eu usei uma estratégia de estudos que me possibilitou ter essa evolução para finalmente eu conseguir ser aprovada em medicina na Universidade Federal da Bahia. Vem comigo que nesse vídeo eu quero te mostrar qual foi a estratégia que eu utilizei, os meus métodos de estudos, absolutamente tudo que eu fiz para conseguir evoluir em matemática e finalmente ser aprovada. Aumentar os seus acertos em matemática no Enem não é uma tarefa simples. E eu vou logo adiantando que não existe um atalho, um caminho fácil que faça você em um mês sair de uma base muito deficiente, onde você erra até as contas mais simples de divisão, subtração, adição, para no outro mês você já tá fazendo mais de 40 acertos em matemática. Isso não existe. Mas o que eu posso te dizer é que existe uma estratégia mais eficiente para você seguir ao longo do ano e aí sim você evoluir de 400, 500, 600 pontos para tirar mais de 800 pontos e finalmente passar no curso que você quer na universidade pública. É exatamente essa estratégia que eu vou ensinar para você hoje, que foi a estratégia que eu utilizei para ser aprovada em medicina. Bora lá! O primeiro passo que eu dei foi fazer a organização dos meus estudos. E para isso, eu fui montando uma lista com todos os conteúdos e matérias que caíam em matemática no Enem. Fui pesquisando lá. Quais são os conteúdos que caem na matéria de matemática básica? Quais os conteúdos que caem na matéria de logaritmo, análise combinatória? Então fui pesquisando as matérias, colocando ali os conteúdos que eu precisava aprender. E além disso, eu fui identificando qual era o nível de cada matéria. Matemática básica, é fácil, logaritmo, difícil. Então eu fui identificando a partir das questões do Enem quais eram os níveis de cada uma dessas matérias. E mesmo que, por exemplo, para mim, eu adoro logaritmo, mas no Enem, logaritmo é considerado uma matéria difícil. Então eu sabia que não adiantava eu acertar todas as questões de logaritmo da prova e errar uma questão de razão e proporção, que é uma matéria que dá muito mais ponto do que logaritmo, por exemplo. Então eu fui fazendo essa categorização do que era fácil, médio e difícil para o Enem, para que eu conseguisse me aprofundar devidamente no que eu deveria me aprofundar e garantir que eu não ia errar nada de fácil nem médio na prova. São as difíceis que você pode se dar esse luxo de errar uma ou outra. Eu aproveitei essa fase também para categorizar os conteúdos em basicamente 3 categorias. A primeira era os conteúdos que eu nunca tinha estudado. Então nunca estudei esse assunto aqui, não faço ideia de que ele fala. A segunda era os conteúdos que eu já tinha estudado em algum momento e que eu dominava. Então assim, eu acertava mais de 70, 80% da lista, 90%, às vezes 100% para os assuntos mais fáceis. Então eu não precisava estudar esse assunto do zero, quiçá estudar esse assunto, só precisava ficar fazendo manutenção dele mesmo. E tinham aqueles conteúdos que eu já estudei, só que eu não dominava ele ainda. Eu errava muita questão, acertava menos de 70% da lista de exercícios e ficava com bastante dúvida. Então esses conteúdos eram aqueles que eu tinha que ir fechando as lacunas. E o estudo que você faz para cada uma dessas categorias é bem diferente. E eu vou te mostrar como que é mais ou menos. Para os assuntos que eu não tinha estudado ainda, eu defini que eu seguiria o passo a passo tradicional, como eu já mencionei. Eu iria ver a aula, ir fazendo flashcards enquanto eu via a aula lá no Anki. Se você não sabe como usar o Anki, aprenda. E aí eu ia criando esses flashcards e quando eu finalizava a aula, eu revisava os cards que eu criei, os cartões no Anki, e fazia exercício de fixação, que são aquelas questões que você testa exatamente o que você viu na aula. Por exemplo, eu estava vendo uma aula de potenciação, aí você pega várias potenciazinhas e resolve. Isso é exercício de fixação, que é para fixar o que você viu na aula que você acabou de assistir. Aí, depois desses exercícios de fixação e de ter revisado os flashcards no Anki que eu criei ali naquele mesmo momento para ajudar a estabelecer o conteúdo na minha mente, eu ia e fazia exercícios do Enem. E o meu foco era sempre responder todas as questões do Enem daquele conteúdo. Então, se eu estou estudando razão e proporção, eu vou resolver todas as questões de razão e proporção do Enem, absolutamente todas. E toda questão que eu errar, eu ia corrigir detalhadamente e sempre salvava os meus erros.
Ou seja, eu ia criar um flashcard sobre aquela questão, eu ia anotar e toda vez no fim de semana eu voltava naquela questão para tentar resolvê-la de novo, seguindo o passo a passo correto. Então, esse é um método tradicional de estudos. Já aqueles assuntos que eu defini que eu já tinha estudado e que eu dominava, ou seja, eu sabia que eu já estava acertando muitas questões, quase todas, eu basicamente não reestudava ele, eu só ficava fazendo exercícios direto ou simulados que eu gerava para fazer no final da semana. Então eu ia lá no estuda.com e gerava alguns simulados com vários assuntos que eu já dominava, só para ficar fazendo a manutenção e não deixar eu esquecer de nada e os meus acertos não caírem. Ou eu deixava para revisar eles somente nos simulados que já ficavam marcados para eu fazer a cada 15 dias, a cada 30 dias. Então era um estudo mais tranquilo desses assuntos que eu já dominava. O foco aqui é você não deixar os seus acertos diminuírem nesses assuntos. E para aqueles conteúdos que eu já tinha estudado, mas eu não dominava, ou seja, ainda estou errando bastante questão lá na lista, o foco é você fechar as lacunas que você tem. Então você vai pegar primeiro uma lista de questões, pelo menos umas 10, 20, 30 questões aí, e você vai resolver ela. A partir dessa lista, você vai ver o que você acertou, o que você errou, o que você ficou em dúvida. E tudo que você tiver ficado em dúvida ou errado, você vai corrigir muito detalhadamente. Todo tipo de correção que você fizer precisa ser muito detalhada e muito atenta. E você vai identificar, a partir dessas questões, quais são as suas lacunas. O que é que você precisa aprender na teoria para conseguir resolver esse exercício aqui? Qual que é o macete para resolver esse tipo de questão? Era isso que eu tentava identificar. E aí, quando eu estava estudando, ainda não tinha ferramentas como, por exemplo, o ChatGPT ou DeepSeek para você jogar a questão e pedir para o chat te explicar ela e te mostrar quais são os tópicos, o conhecimento que você precisa ter para você dominar essa questão. Então não tinha isso, eu tinha que ir sozinha identificando a partir da correção que o professor fazia no YouTube ou no cursinho e ir fazendo esse trabalho sozinha. Mas agora que você tem essas ferramentas, é só você fazer isso. Pega a questão, joga lá no ChatGPT, no qualquer ferramenta de inteligência artificial e pede para ele identificar quais são as habilidades, né, o conhecimento que você precisa ter para resolver aquela questão. E então você vai no YouTube e assiste uma aula sobre aquilo. É muito, muito, muito mais fácil. Inclusive, se você quiser que eu traga um vídeo sobre isso, sobre como usar a inteligência artificial para aprender matemática, é só comentar aqui embaixo que eu trago. E eu confesso que fazer esse planejamento semana a semana deu bastante trabalho, e ir categorizando em fácil, médio, difícil, ver o que mais cai, o que cai menos. Enfim, deu um trabalhinho, mas vale muito a pena. Se você não quiser ter todo esse trabalho também, você pode usar o meu Plano Enem. O Plano Enem, ele é um plano inteligente, com todos os conteúdos que você precisa estudar semana a semana até o dia da prova. Exatamente como eu fiz pra mim. Eu fiz pra vocês e deixei lá lugar pra você colocar se você já estudou o assunto, se não estudou, você vai pular. Se você já tá estudando, lugar pra fazer anotação. Tem a ordem certinha dos conteúdos que você precisa seguir, então você não vai ficar pensando o que eu estudo antes, o que eu estudo depois. Já tá tudo organizado para você pelo Notion, que é um aplicativo gratuito para computador, celular, tablet, notebook. Então você pode usar o seu plano em qualquer dispositivo que você quiser. O plano, ele também tem recomendação de playlists no YouTube para você estudar cada matéria. Porque eu sei que quando a gente está estudando em casa sozinho, muitas vezes a gente não assina nenhum cursinho completo, ou só assina cursinho de uma matéria ou outra. Por isso que eu coloquei recomendações de videoaulas para você assistir cada uma das matérias no YouTube. O plano é bem completo, eu fiz com muito carinho, levei horas e horas e horas para fazer um plano para tudo, para matemática, para humanas, para linguagens, para natureza, e no final ficou perfeito. Eu amo mesmo o plano e recomendo sempre com muito carinho, sabe? Porque eu realmente acredito que pode ser uma boa ferramenta para você que está estudando em casa. O link tá aqui na descrição e vou deixar nos comentários também, e qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar aqui embaixo que eu respondo. Finalmente, depois de ter feito todo o planejamento anual e definir o que eu ia estudar semana a semana e ter categorizado os conteúdos, definindo quais eram os métodos que eu ia utilizar para cada categoria, eu de fato comecei a estudar. E aí, quando eu iniciei os estudos, eu sabia que eu não podia ter nenhum problema com a base. E o que é a base? A base são aqueles conteúdos de matemática básica
que você jamais pode errar no Enem, que você tem que estar dominando assim, ó, você tem que vir a questão, pronto, sei responder. Precisei fazer uma continha desse conteúdo de matemática básica, sei fazer. Porque matemática básica, gente, não é nem uma matéria que vai cair diretamente no Enem. Sabe, não vai cair uma questão para você simplesmente responder uma potência ou fazer uma fração. Não, matemática básica vai estar inserida em todas as outras áreas de matemática. Todas as outras questões que caem na prova vão envolver matemática básica de uma forma ou de outra. Então você não pode ter nenhuma deficiência nessa área. Por isso que logo quando eu iniciei meu estudo, independente se eu achava que eu estava boa, se eu estava mal, eu fiz uma revisão completa de matemática básica. Então eu fiz várias frações, várias contas de divisão, subtração, potência, equação do primeiro grau, sistema de equações. Eu fiz uma revisão completa para garantir que eu sabia fazer toda e qualquer questão que envolvesse esse tipo de assunto, né, de matemática básica, sistema internacional de unidades, tudo. E é o que eu recomendo sempre para qualquer pessoa que me pergunta como evoluir em matemática e como começar a estudar em matemática. É você voltar na base e garantir que você não tem nenhuma lacuna. Percebeu que você está com dificuldade em fazer conta de divisão de 2 algarismos, como eu tinha, por exemplo? Você vai ver uma aula e você vai fazer centenas de contas de divisão de 2 algarismos. Percebeu que você não sabe fazer operações com frações? Você vai ver uma aula de operação com fração e você vai fazer 30, 40, 50, 60 mil questões de operação com fração se for necessário. Tá com dificuldade em resolver equação do primeiro grau? Vê uma aula de equação do primeiro grau e faça uma centena de exercícios de equação do primeiro grau. Eu acho que você já entendeu a lógica, né? Então, não importa se você já estudou matemática antes, não importa se você já vai estudar tudo do zero agora, o seu ponto de partida precisa ser matemática básica. E quando você notar a mínima dificuldade que seja, você vai fazer exercícios até você não aguentar mais. Esse é o primeiro passo que você dá e aí você pode levar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, o tempo que você precisar para ficar craque. E uma coisa que eu recomendo que você vá treinando aqui também, mas é claro, isso você vai melhorar muito ao longo do ano, sério. Não se preocupa com isso, mas você já pode começar a ficar treinando, fazer contas de cabeça e contas muito rápidas. Então, aparecer uma divisão, ao invés de você ir no papel ficar fazendo demorado, tenta fazer de cabeça ou tenta usar um macete. Então, já começa a praticar aqui essa forma de resolver as questões mais rápido, de resolver contas mais rápido, coisa que você não precisa ficar necessariamente levando muito tempo e fazendo no papel. Porém, ao longo do ano você vai melhorando nisso sem nem perceber. Vai chegar uma hora que você já tá fazendo as continhas rapidinho ali sem usar calculadora nada. Inclusive, isso é uma coisa que você não pode fazer. Jamais usar calculadora para fazer qualquer exercício que você esteja fazendo do Enem. Durante esse ano de estudos, calculadora não existe. Isso é uma coisa que ainda não foi inventada para você, tudo bem? Depois dessa revisão zona de matemática básica, pode avançar para os próximos conteúdos. E foi o que eu fiz, seguindo a lógica que eu já contei para vocês. Já estudei domino, só lista de questão no final da semana e em simulado. Já estudei, mas não domino, vamos para a lista de questão para ficar identificando a lacuna e ir fechando essas lacunas que eu tenho nesse conteúdo. Nunca estudei, segue o método tradicional. Então, basicamente, eu ia estudando assim. Chegou um assunto, olhava qual era a categoria dele e seguia o método que eu já ensinei para vocês, de como estudar cada categoria. Agora, eu vou te falando quais eram as coisas específicas, as estratégias que eu ia utilizando ao longo do estudo, aquelas coisinhas que geralmente as pessoas não te contam. Eu identifiquei que os conteúdos precisam ser estudados de 2 maneiras. A primeira maneira é a tradicional. Você vai olhar para o conteúdo que você nunca estudou, aí você vai ver o que ele é, você vai ver como que são as contas que você precisa fazer, aquelas regrinhas básicas, tradicionais que você tem que aprender para poder resolver esse tipo de conta. É aquela coisa bem passo a passo que nem o professor Ferreto faz. Então o professor Ferreto é um professor tradicional que te ensina essa parte tradicional do assunto, o que ele é, como são as contas, quais são as regras, tipo o logaritmo, sabe? Logaritmo é isso, é assim que as contas se parecem, aqui são as regras do logaritmo para você poder resolver as contas, multiplicação, divisão e inversão de base, não sei o que.
Tudo isso. Então tem essa parte mais tradicional do assunto que você precisa aprender, principalmente quando você está estudando o conteúdo pela primeira vez. Porém, isso não é suficiente para você resolver a questão do Enem, porque esses conteúdos eles vão vir contextualizados. Então ele vai estar inserido em algum problema do cotidiano, às vezes nem tão cotidiano assim, são as coisas absurdas que eles inventam. E para poder resolver esse tipo de questão, você precisa aprender os macetes. Macetes, tanto para você conseguir resolver mais rápido, quanto para você conseguir entender e identificar esse conteúdo inserido naquela questão, naquele problema que o Enem inventou. E aí, eu achei um professor que fazia isso muito bem, que era o Felipe Calaça do Checkmate Enem. Não tô fazendo publi, jamais, mas foi o professor que eu utilizei para aprender esses macetes. Então, eu estudava um conteúdo que eu nunca tinha estudado antes, sabendo que eu tinha que passar por essas duas partes. Eu tentava passar pela primeira parte, que era a mais tradicional, o mais rápido possível, para seguir para a segunda parte, que era saber identificar os macetes. Então, como eu falei, né? Logaritmo, eu aprendi o básico do básico com o professor Ferreto. Via ali as aulas dele no curso e no YouTube. E depois que eu finalizava isso, eu ia direto para as aulas do Felipe para ver quais eram os macetes para conseguir resolver isso no Enem. E aí, eu super recomendo que você vá buscar isso, seja por algum cursinho, seja no YouTube. Muitos professores fazem esses vídeos ensinando quais são os macetes necessários para você resolver cada tipo de questão. E não é uma habilidade que você tem que construir sozinho. Realmente, você precisa passar por assunto para entender quais são esses macetes para você resolver as questões deles. Conforme você vai aprendendo, quando você vê questões similares, quando você vê questões que seguem esse mesmo padrão, você já vai saber como resolver sozinho. E uma coisa legal também é que de tanto você ver questões e mais questões, mesmo que surja uma questão que não se parece com nenhuma outra, você acaba que consegue desenvolver o pensamento crítico e analítico também para fazer essa questão sozinho, sabe? Sem ninguém te contar e tal, você começa a raciocinar. Porque isso vai ser natural, sabe? Ao longo do ano que você for estudando, quebrando a cabeça, você vai perceber que você vai desenvolver essa habilidade. Eu achei que isso não era possível, mas é possível sim. E agora você entende por que muita gente estuda direitinho, vê a aula ali, segue o passo a passo, mas não consegue acertar as questões do Enem. Porque ela só estuda do jeito tradicional. Ela não vai buscar os macetes, né, que os professores costumam falar, para conseguir resolver aquele assunto em uma questão do Enem, sabe? E são coisas diferentes. Você saber saber a teoria do assunto e você saber resolver a questão do Enem daquele assunto. Eu já deixo de dica para você. O professor do Checkmate, o Felipe Calaça, ensina muito bem como fazer isso, mas no YouTube também tem muitos outros professores, como o professor Caju, que responde as questões da prova, tem o professor Sandro Curió, tem diversos outros professores, Matemática Rio, que ensinam a você fazer a questão do Enem especificamente de cada assunto. Então faça isso para os conteúdos que você nunca estudou antes, principalmente. Outra coisa que eu fazia, que eu já até citei nesse vídeo, mas eu vou reforçar aqui porque é bem importante, que é para você fazer todas as questões de cada assunto. Então, se você vai estudar logaritmo, faça todas as questões de logaritmo que já caíram no Enem. Vai estudar fração, faça todas as questões de fração. Fração não, né? Mas, sei lá, geometria plana, geometria espacial, todas. Se tiver 1000 questões, você vai fazer as 1000. E para cada uma dessas questões, você vai corrigir, ver se acertou. Mas se você ficar com qualquer dúvida ou errar, essa questão ela precisa ser corrigida. Você vai salvar essa questão, então tira a print dela, anota ali como que responde a questão do melhor jeito possível, já como responde com o macete que você aprendeu, então a forma mais rápida de resolver a questão. E aí você salva ela em um documento, em um PDF ou até no seu caderno mesmo, e volta nela depois de uma semana ou duas para você resolver novamente. Aí você não vai olhar a correção dela antes de tentar resolver novamente, vai do zero ali e tenta resolver. Se você conseguiu, beleza, aí você pode seguir em frente, não precisa ficar voltando mais nela. Mas se você errou essa questão, você pega, salva de novo, pode rever a resolução e aí você vai ficar voltando até você conseguir resolver e não ter mais nenhuma dúvida. Lembre-se sempre também de ficar revisando os seus flashcards no Anki. Então, se você criou flashcard para esse assunto, você vai revisar esse assunto toda vez que você entrar no Anki e tiver lá para você revisar. O Anki ele já vai te mostrando cada dia
que você tem que revisar sem você precisar ficar configurando nada. É só bota a questão lá e quando você precisar revisar aquilo, o Anki vai te mostrar aquele cartão. Então não precisa se preocupar e é por isso que eu sempre falo, aprenda a usar o Anki, aprenda a criar flashcards, porque esse é um dos melhores métodos de estudo que existe, assim, é o que eu uso para passar nas matérias em medicina, inclusive. Para fechar, eu quero falar uma coisa também muito importante que com certeza ajudou demais na minha evolução em matemática, que foi estudar matemática todos os dias. Sim, todos os dias da semana. Segunda a sexta, eu não estudava sábado e domingo não, pra nenhuma matéria praticamente. Só estudava na sexta e às vezes no sábado eu via uma coisinha ou outra. Às vezes dava até uma vontade de estudar mais, mas eu me controlava e estudava só durante a semana. Basicamente eu estudava matemática todos os dias durante a semana. Acordava, já ia fazer os exercícios do dia anterior, já ia ver aula e isso me ajudou demais a ficar muito boa, porque tudo que você faz todo dia, você fica bom, não tem como. É claro, no começo vai ser difícil, vai quebrar a cabeça sim, vai se sentir um burro, uma burra, porque eu me sentia, eu falava, meu Deus do céu, eu sou muito burra, não é possível não, gente, não é possível. Mas com o tempo, isso vai passando, você vai evoluindo e é muito bom você ver isso dia após dia, depois de tanto esforço. Até a metade do ano aí você ainda vai estar meio inseguro, mas confia. Se você estudar todo dia ou na maioria dos dias matemática, você vai conseguir evoluir sim. E não precisa ser assim várias horas, não. Eu tirava uma hora e meia e estudava matemática. Aí depois vinha física, depois vinha outra matéria de natureza e por último humanas. Então eu tinha aí umas 8 horas por dia para estudar, eu confesso, isso foi um privilégio. 6 a 8 por aí facilitava muito a minha vida. Se você não tivesse tanto de horas, tudo bem, você ainda vai conseguir passar, mas claro, para você vai ser um pouco mais difícil, infelizmente. Então eu estudava matemática nessas horinhas e seguia ali minha lista de prioridades, que eu sempre falo em outros vídeos. Essa estratégia foi fundamental para minha evolução, para eu conseguir sair desses 400 para poder chegar em 800 mais. E essa foi a estratégia que eu utilizei. Claro, sempre tem mais detalhes aqui, um ou outro que eu não falei. E se você quiser que eu faça outro vídeo me aprofundando nesses detalhes, pode falar. E se você quiser que eu traga um vídeo falando da parte prática, quando eu falo do método tradicional de resolver a questão e o método com macetes, que é o que eu te falei que você tem que focar bastante, aí você me fala. Porque nesse vídeo eu não ia poder mostrar na prática pra vocês, pra esse vídeo não ficar com 1 hora, 2 horas e ninguém assistir. Então se você quiser que eu traga a continuação desse vídeo aqui, focando nessas partes mais práticas que eu falei aqui, pode comentar. E claro, deixa um like pra eu saber que você gostou, pra eu continuar trazendo vídeos aqui pro canal. E não esquece que o link do plano tá aqui na descrição. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo, que pode ser esse aqui se você quiser.